Olá, turma, tudo bem? Aula 1, distância entre dois pontos. Dados dois pontos, o ponto A e o ponto B, e aí no ponto A vai me dar as coordenadas do ponto A, quer dizer, o x e o y do ponto A, do ponto B também, vai me dar o x e o y do ponto B, e nós vamos determinar a distância de um ponto ao outro, ok? Então, no primeiro caso, tá? É quando o ponto A e o ponto B, o segmento de reta que forma de A até B, será paralelo ao eixo X. Então, tá aqui o eixo X, e o ponto A tá aqui, o ponto B aqui, e o segmento de reta tá paralelo ao eixo X. Então, a distância do ponto A até o ponto B é esta, que nós calculamos, tá? Para achar a distância, então, do ponto A ao ponto B, nós fazemos o x do ponto B menos o x do ponto A. Então, a distância de um ponto ao outro, do ponto A ao ponto B, é o módulo do valor do x desse ponto menos o valor do x desse ponto. Módulo por quê? Porque distância é uma medida e uma medida é sempre positiva. Então, olha, vamos fazer um exemplo. Calcule a distância entre os seguintes pares de pontos, A e B. O ponto A tem coordenadas menos 2 e menos 1. O ponto B tem coordenadas 3 e menos 1 e estão aqui representados no plano cartesiano. Então, menos 2 e menos 1. Então, vem aqui, ó, menos 2, desce até o menos 1. Então, o ponto A está aqui. E o ponto B, que é 3 e menos 1, está aqui, ó, 1, 2, 3, desce até a direção do menos 1, o ponto B está aqui. Esta distância, então, é a distância que está sendo pedida do ponto A ao ponto B. Nós poderíamos simplesmente fazer assim, ó. Se o ponto A começa aqui no menos 2 e o ponto B vem até aqui, o ponto 3, então nós temos uma distância de 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, a distância do ponto A ao ponto B é igual a 5, tá? Mas como nós faríamos isso calculando? Então, tá aqui, ó. A distância de A até B é igual a módulo do x do B menos o x do A. Então, a distância de A até B é igual a módulo. Quem é aqui, olha, o x do B? É o 3, menos. Cadê o x do A? É o menos 2. Então, a distância de AB é igual a 3 mais 2, que é igual a módulo de 5, e o módulo de qualquer número é sempre positivo, ok? Então, a distância é o 5 que nós já havíamos dito. Então, agora no segundo caso, é quando nós temos um segmento de reta paralelo ao eixo Y. O eixo Y está aqui e de A a B está aqui. Então, o ponto A e o ponto B, esta distância nós encontramos fazendo o Y do B menos o Y do A. Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês. Exemplo, que é o 2. Calcular a distância entre os pontos A e B. Ponto A tem coordenadas 1 e 2. Então, esse aqui, olha, é o x do A e o y do A. E o ponto B tem coordenadas 1 e menos 4. Então, esse é o x do B e esse é o y do B. Então, tá aqui o ponto A, que tem coordenadas 1 e 2. Então, tá aqui, ó, 1 e sobe até o 2, que é y. E o ponto B, que é 1 do x que está aqui, e o menos 4 do y, aí desce até o menos 4 de y. Se a gente tem a figura e podemos aqui contar, então, olha, se o ponto A está aqui e o ponto B está nessa direção, então essa distância será igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, tá? Mas se a gente não tem a figura, né, para encontrar esse valor, então
nós temos que saber que a distância de A até B é igual ao módulo que aqui eu não tinha colocado. Professora que se engana na hora de digitar. O módulo de y do B menos y do A, então a distância de A até B é o y do B, tá aqui, olha. O y do A tá aqui, então vai ficar menos 4 menos o 2. Então, a distância de AB é igual a módulo de menos 6. E a distância, então, do ponto A ao ponto B é igual a 6. Módulo de qualquer número é sempre um número positivo. É distância, né? Não tem distância negativa, tá? Então, pessoal, espero que esteja ajudando. Um grande abraço. Espero que estejam todos bem também, tá? Bonitos e bonitas, até a próxima.